Fala aí galera que acompanha meu canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, hoje a gente vai continuar com o John the Ripper. Óbvio que ainda tem muito assunto para a gente falar sobre ele. Já temos quatro aulas, com essa é a quinta. A gente vai falar sobre senhas MD5 ainda. E vamos quebrar a senha de usuário, a Shadow que chama. Mas primeiro a gente tem que saber o que são hashes e alguns outros formatos de hashes aqui do John the Ripper. E depois a gente vai partir para outro software, que é o Hashcat. E muitos que não conhecem dizem que Hashcat, eu já vi canais falando isso, por isso que eu estou repetindo, Hashcat é coisa de iniciante, Hashcat não presta. E vocês vão perceber que isso, na verdade, é o inverso. O John the Ripper, apesar de ser muito conhecido, sim, que ele, digamos assim, em comparação ao Hashcat, ele é inferior. Tem uma competição de hackers nos Estados Unidos, que eu me esqueci o nome, estava o nome na ponta da língua, em que foi dividido em vários grupos. Há vários grupos usando Hashcat e outros vários grupos utilizando o John the Ripper. E os três primeiros vencedores, incluindo o primeiro, quem venceu foi o Hashcat, tá? Então, se você ouvir falar aí gente falando mal do Hashcat, não deixe, cara, porque o Hashcat é fantástico. Bom, quem está trabalhando com John the Ripper em máquina virtual, assim como eu, encontra assim umas certas dificuldades de quebra de hash. Por quê? Porque a gente está emulando o Kali Linux numa máquina virtual. Tem pouca memória, tem pouco poder de processamento. Por isso, sempre que possível, instale o Kali Linux, que é o famoso Bare Metal, no hardware mesmo, diretamente no notebook. No notebook é um PC que tem um Wi-Fi, né, que você vai querer utilizar todos os recursos, mas tem que trabalhar com ptest, lógico, e óbvio, tem que estar utilizando o notebook. Aí a galera costuma pensar assim, eu vou botar em qualquer notebook, o notebook mais velho que eu tenho. Sim, dá para botar, dá para utilizar, mas se um dia você for realmente trabalhar como pentester ou como analista de segurança, cara, tenha um computador com muito processamento. Processamento, eu falo, muita memória, tá? Hoje em dia, 8 GB no mínimo. Um processador bom, um Core i7, ou pelo menos um Core i5 dessa última geração aqui, que já é o que vale ao Core i7 da anterior. Por quê? Porque o John the Ripper, ele utiliza o processamento do processador para quebrar as senhas e, óbvio, utiliza muita memória também para isso. A gente já viu em aulas anteriores. Já o Hashcat, que a galera costuma falar muito mal, cara, o Hashcat é muito bom. O Hashcat, além de utilizar o teu processador, se teu computador tiver placa de vídeo, ele vai utilizar a tua placa de vídeo, teu processador, tua memória e a memória também da placa de vídeo. Então por isso que ele é melhor, ele quebra a senha rapidamente. E se tu tiver um PC gamer, meu irmão, essa senha vai ser quebrada muito rápido em comparação a qualquer outros computadores. E claro, se você tiver um cluster de computadores, são vários computadores trabalhando em uma senha só, ou fazer um cluster em um computador só, como é aqueles computadores que tem várias placas de vídeo nele em SLI, para quem nunca viu esse PC gamer, ou máquinas de mineração de Bitcoin, eles utilizam muito isso, porque basicamente mineração de Bitcoin é quebra de hash, entendeu? Em vez de ficar ficando aquele joguinho de ganhar um satoshinho, ele vai direto no Bitcoin e fica tentando quebrar esse hash dos Bitcoin. E cara, vale muito a pena. Um computador, um cluster de placa de vídeo, tu vai gastar uns 16 mil dólares. Uma Bitcoin está custando, se eu não me engano, quase 10 mil reais. Então, se tu quebrar uma Bitcoin já está valendo muito a pena esse teu investimento. Bom, agora vamos para a criação de hashes. A aula de hashes agora, acabou a teoria um pouquinho. Desculpem. Bom, quando você estiver fazendo auditoria de senhas, com o John the Ripper ou com qualquer outro software de quebra de senhas, vocês também poderão se deparar com profissionais que vão fazer isso online.
Ah, eu vou criar uma senha para um usuário. Salvar isso em um arquivo em hash. E não vou criar no Kali nem em qualquer outro software. Eu vou criar diretamente online. Aí tu vem aqui, cria uma senha. Aqui no hash, MD5 hash gerador. Se você botar aqui assim, ó, hash converter ou hash gerador, aparece um monte de sites próprios para fazer isso. Vamos aqui, ó, teste. Ele gerou, ele vai gerar. Ó, gerou aqui já. Bloco. Vou salvar essas hashes que a gente vai utilizar aqui já já. Ele foi 2. Vamos salvar esta hash. Vou botar aqui, ó, usuário 2 pontos. Usuário 1, 2 pontos. Criamos aqui uma senha, tá? Vamos copiar, essa mesma hash aqui que a gente copiou. Vamos tentar quebrar ela no site direto. Coloquei, vamos dar um reverse. Aqui já é outro site, tá? É o MD5 Grow Web. Perceba que ele já quebrou a senha. Bom, para bons entendedores já vão perceber. A partir do momento que você está criando uma senha nesses geradores online, você criou uma senha, digamos aqui, ó. Eu vou criar essa hash aqui. Aldeilson. Com certeza que não tem uma senha dessa. Vamos criar uma hash, ó. Aldeilson, que é meu nome. Copiar essa hash. Agora, vou tentar quebrar essa hash aqui no mesmo site. Percebam que ele já quebrou com sucesso. Por quê? Se você ainda não entendeu. A partir do momento que você está criando uma hash ou uma senha em sites geradores de hashes, ela já salva automaticamente. E quando você for quebrar a senha de alguém, e ele for pegar e copiar a sua hash e jogar aqui no site, ele já vai dar de cara a senha. Então, evitem estar utilizando sites online para estar criando hashes. Certo? Vou criar aqui outra hash. Acho só salvar essa daqui. Usuário 2 pontos. Salvando aquela hash. Agora aqui, Pedro. Essa aqui vai ser a nossa nova hash. E tá aqui, ó. A hash de Pedro. Usuário 3. Temos aqui 3 hashes. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Hashes. Bom, agora eu vou mostrar esse mesmo procedimento para vocês aqui. Não, nem para ter saído daquele site. Vou ter esse outro site aqui, ó, que é o Converter Strings. Ele já tem vários formatos de hash diferentes que você pode estar escolhendo. E tanto o Hashcat como o John the Ripper faz essa quebra também. Bom, eu já coloquei aqui em outro site que faz o reverso das hashes. E vou estar criando uma hash MD5 diretamente aqui no Kali Linux, tá? Que é para a gente estar comparando a rapidez dele de quebra de senha, já que não vai estar armazenado no banco de dados dele. Bom, agora vamos criar a hash. Vamos dar um echo, aquele comando para a gente estar escrevendo na tela, abre aspas simples, e vou colocar aqui uma senha para virar um hash. Digamos, vou botar uma senha fácil, com letra maiúscula aqui, A maiúsculo, Aldeilson em ScriptKit, essa senha. E agora vamos pedir para transformar em uma hash MD5. Vamos colocar aqui o pipe, que é aquele tracinho. Ó, o pipe é esse tracinho aqui, tá?
ele é, digamos assim, um delimitador entre um comando e outro. Vamos botar aqui md5 sum. Tá, a gente está criando essa hash. Percebam que ele já criou a hash. Vou copiar essa hash aqui. Vai dar o comando aqui inteiro. Pronto, aqui eu salvei a hash. Eu vou tirar ela, vou botar aqui no meu Windows. Bom, eu ia passar para o Windows, mas ia demorar demais. Então eu abri o site aqui, o próprio Kali. Vamos pegar essa mesma hash e vamos ver se essa senha aqui não é gerada no próprio site, se ele consegue quebrar assim com tanta facilidade. Aqui a hash. Vamos colar. Eu vou dar um pause no vídeo para não demorar tanto. Depois eu retorno com o resultado ou não. Ó, nem precisei pausar o vídeo, ó. Ele já disse que ele não encontrou. Nós não encontramos sua hash aqui. Agora vamos tentar criar hash no próprio site. Eu achei o mesmo site que eu estava trabalhando agora. Esse aqui ele converte e reverte também. Então vamos pegar de novo a hash. Já está aqui, né? Vamos copiar. Vamos mandar ela reverter, ver se ela vai conseguir. Será que conseguiu? Bom, parece que ela não conseguiu. Agora vamos criar essa mesma hash no site. Ó, copiamos. Lembrando que você criando uma hash, por mais que a senha seja todas iguais, às vezes ele cria as hashes diferentes, tá? Porque ele usa um cálculo aritmético diferente, mas sempre é o mesmo número de caracteres, tá? Agora aqui, se a gente for no hash converter, percebam que aqui nesse caso ela já sabe que é igual. Ó, vamos colocar a senha, com certeza ela já armazenou. Percebam o perigo de estar criando senhas em sites, tá? Vocês viram que ela não conseguiu quebrar a senha quando não tinha no banco de dados deles. Agora, a partir do momento que eu criei essa mesma senha no banco de dados dele, ele só consultou o banco de dados e supostamente quebrou a senha, tá? Agora a gente vai estar utilizando essa mesma hash aqui para estar quebrando no John the Ripper, no nosso caso. Bom, se você assistiu às aulas anteriores do hash do John the Ripper, aliás, você deve ter percebido que eu falei que ele tem diversos formatos. Formato externo, formato incremental, formato single crack. A gente já fez alguns desses formatos, agora vamos fazer o incremental, botando alguns formatos, já definindo para ele. Eu sei que essa hash aqui que eu criei é uma hash MD5, nem vocês viram lá. Mas agora a gente vai... Então, continuando, eu criei duas hashes no hash generator. Tá? Essas são as duas hashes, digamos que a gente fez uma invasão no computador e conseguimos extrair a hash do arquivo shadow do usuário Aldeilson e do usuário Laís. Então, sempre que a gente for organizar em um arquivo TXT, a gente coloca o nome do usuário, dois pontos, a hash. Nome do usuário, dois pontos, a hash. Para que isso? Questão de organização. Tá? Então aqui a gente vai utilizar logo o modo single, que eu já mostrei em aula passada, só que não escrevendo single diretamente, óbvio. Então aqui a gente chamou o programa John, botou o modo single e chamou a hash, que é o arquivo onde está aqui a hash. Vamos dar um enter.
percebam que ele vai, embora ele tenha encontrado aqui, diz que conseguiu carregar 4 senhas com alguns saltos, tá? Ele pede o formato, tá? Todos isso aqui são os formatos que ele consegue: dinâmico, hash, caval, MD2, MD5 e etc. Então ele pede para a gente estar definindo aqui o tipo de formato. Então a gente pode estar definindo também com esse comando aqui, ó. John, chama o programa, e o formato que a gente quer, que é igual o HAL MD5, que é essa hash aqui que eu fiz, ela é em MD5, tá? Igualmente a gente fez ainda agora com eco. Carregar. Percebam que ele, deixa eu ver, ele já quebrou a senha, ó. Vem aqui, ó. A senha do usuário Laís é hello e a senha do usuário Aldeils é o Word. Exatamente da forma que eu fiz, entendeu? Caso a gente queira ver somente as hashes já, a gente chama só aqui, ó. Digamos, já quebrou a senha, tu não salvou. Chama o programa John hash --show, que ele mostra aqui as senhas que ele já carregou, pelo menos era para mostrar, né? John hash. Yes. Bom, aqui eu tenho outro arquivo Shadow com outros usuários diferentes, tá? Eu falo Shadow e a gente ainda vai estudar sobre isso aqui ainda neste vídeo. E vamos tentar quebrar agora incremental. O que é incremental? Se a senha for, ele vai tentando assim 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Esse que é o modo incremental dele, tá? Então aqui a gente vai dar o John format MD5, só bota aqui o incremental na frente. Incremental, format, igual HAL MD5 e o arquivos hash. Eu vou colocar o show porque vai dar erro, tá? No final. Vamos dar Enter. E aqui ele já quebrou a senha e até que muito rápido mesmo, ó. Usuário 1, de 1 a 4, usuário 2, ABC 1, 2, 3, tá? Agora a gente vai criar uma senha um pouquinho mais complicada. E perceba que eu não estou utilizando no meu comando aqui o word list de forma alguma, que a gente já viu. Isso daqui é só formato 5, o incremental que a gente está estudando agora. A gente vai utilizar agora uma senha um pouquinho mais difícil e utilizando word lists. Lembrando, se for quebrar a senha, e aqui no Brasil, utilizem word lists brasileira, tá? Aquela word list que eu mostrei aqui para você que tem no Kali Linux, que é a RockU, é muito boa, mas ela é em inglês, tá? Perceba que as senhas que eu coloquei aqui todas eram em inglês, então por isso que quebrou rapidamente. Então é importante que você faça download de word lists em português, é claro, ou no país que você está vendo o seu vídeo. Bom, galera, então dando continuidade, agora a gente vai quebrar a senha de usuário do próprio Linux. Para isso eu vou precisar criar um usuário aqui, porque eu já sei que ele não vai conseguir quebrar a minha senha de usuário administrador aqui, porque ela contém letras, números e caracteres, então vai demorar uma eternidade, precisava de um cluster de computador, literalmente. Então eu vou criar aqui um outro usuário chamado Deilson. Lembra que você só pode fazer essa parte da aula estando obrigatoriamente com o root, tá? Porque o usuário comum você não vai conseguir fazer isso, porque somente o usuário root tem permissão para ver a shadow, aí o arquivo que fica armazenado as senhas. Bom, eu vou colocar aqui uma senha de fissão. Bom, aqui ele pergunta o nome completo, eu não quero botar nenhuma das opções, então eu vou apertando um Enter, tá? Que ele pergunta se as informações estão corretas. Estando o S maior, é só dar Enter, que já coincide que é sim, tá? Bom, criamos o usuário, agora vamos acessar a pasta onde ele está. Bom, agora vamos verificar os usuários. A gente vai dar um cat, passo, /etc,
PSWD. Ver se dá certo. A gente pode perceber aqui que ele entra no usuário, nos arquivos onde tem os usuários. Só voltar aqui no início. Aqui ele tem o do root. Aqui de todos os programas do sistema que requer senhas. E vamos ver aqui do nosso usuário, já está aqui no final. E do Deilson, tá? Agora, conforme eu falei para vocês, vocês não vão conseguir avançar para ir no OnShadow, onde está armazenado as senhas, porque se você não for usuário root, você não vai ter permissão, então você não vai conseguir. Então a quebra de senha desse tipo de usuário aqui, dessa quebra de senha não, para descobrir a senha dessa forma é bem difícil, a não ser que o administrador tenha feito backup e tenha salvado em algum lugar, se não tenha produção nenhuma e você tenha tido acesso, feito uma cópia e tentando quebrar aqui no seu computador, entendeu? Ou você sabe a senha de root, que isso não é nem um pouco óbvio, não seria óbvio, né? Até porque você conseguiria mudar a senha do usuário que você queria quebrar, ou a não ser que você só quisesse descobrir realmente. Então agora a gente vai no arquivo chamado OnShadow. Então a gente vai bem aqui como é parecido, cat/etc/shadow. Vou ver se eu escrevi certo. É isso, está aqui, ó. Conforme eu ensinei para vocês a como conseguir a hash do arquivo, está aqui, ó. Usuário Aldeilson, 2 pontos, e aqui é a hash, tá? A hash desse meu usuário onde tem a senha, certo? Aqui também tem as hashes dos outros programas também, são bem pequenininhas, mas são essas mesmo. Só a minha e a do usuário root são diferentes. Cadê? A do root. Perceba que nesse aqui ele está bem diferente de antigamente. Ele aparecia tão grande quanto a minha. Ah, tá aqui, ó, do usuário root é a minha. Aqui, ó, Aldeilson, esse que é o usuário root. Então temos aqui, ó, usuário Aldeilson e usuário Deilson. Ambas têm o mesmo tamanho a hash. Percebam uma coisa, ó. Observe aqui, ó, depois do cifrão, entre o cifrão e outro cifrão temos um Y. A gente tem uma tabelinha que a gente pode saber o que significa isso. Bom, agora a gente vai fazer uma exportação desses arquivos aqui para o nosso próprio arquivo, para que a gente possa fazer a descoberta da senha. A Borcosa não vai dizer quebra de senha, mas na verdade é descoberta. A gente vai quebrar a segurança do arquivo. Existe um script no próprio Kali chamado OnShadow, que ele descriptografa esses arquivos de usuário. Então a gente vai chamar ele, que é OnShadow. É como se fosse assim, saindo das sombras. OnShadow, espaço, vamos lá no /etc/PSWD, que é o arquivo de senhas, e vamos lá em /etc/shadow, que é onde está armazenado as senhas. E conforme você já sabe, a gente vai criar um arquivo aqui. Vamos botar como aqui sombra.txt, que é a tradução livre aí do Shadow. Vou dar um Enter, a gente criou o arquivo. Perceba que ele está aqui na área de trabalho, arquivo sombra, e ele é a mesma coisa que está aqui, ó. Tudo que está aqui é o arquivo que está aqui atrás, certo? Meu usuário,
e usuário root. Agora a gente vai trabalhar em cima deste arquivo. Bom, a gente pode estar utilizando o comando bem simples mesmo, que é o John. E o nome sombra.txt, que é o arquivo shadow que a gente acabou de salvar. E ele disse que ele não conseguiu encontrar nenhuma entrada. Seria fácil demais a gente utilizar só isso daqui, né? Bom, como antigamente dava de utilizar o John e somente o arquivo shadow que a gente pegou, e ele dava o formato antigamente para a gente, se era um char, se era um MD5, seja lá o que for. Por isso que eu pedi para você verificar aquele Y entre os cifrões. Mais tarde você vai lá na internet e procura a tabela de arquivo shadow, que você vai entender. Que pode estar às vezes um 1, um 6, e cada um desses significa uma criptografia diferente. Então a gente vai estar quebrando esse arquivo shadow com uma word list, tá bom? Que vai ficar bem mais fácil para a gente. Então aqui a gente é um programa, no caso é o John, o nome do arquivo, que é o shadow, e vamos definir uma word list, tá? Que é essa word list que eu vou estar utilizando, vai ser essa word list, a própria Rock, que a gente já sabe onde é. Word lists igual, e eu vou botar o caminho, que é usr/share, que é onde fica todos os programas. A gente vai entrar na word lists, se eu não me engano, e a Rock.txt, que eu creio que ela tem a senha. Por isso que é importante você ter uma word list de nomes ou de dicionários, seja qual for, mas que seja brasileira. Dá um Enter. Tem alguma coisa errada, vamos verificar o que é. Bom, aproveitando aqui que ele não foi, é porque a gente precisa definir o formato. Por isso que eu digo que eu não vou ficar editando somente para as coisas que dão certo, que nem os outros canais. Porque a gente precisa definir um formato. Mas eu também vou ensinar outra coisa diferente. A gente, nesse arquivo chamado Shadow, temos vários usuários de outras aplicações. Então ele vai querer quebrar todas essas senhas aqui. E isso não vai ser interessante para a nossa aula, que vai demorar demais. Esse arquivo Aldeilson aqui, eu sei que ele não vai conseguir quebrar, porque é uma senha muito forte, tá? Mas esse usuário Deilson, eu sei que ele vai quebrar. Então eu vou apontar para o programa para ele quebrar somente desse usuário Deilson. O que eu vou fazer? Apagar tudo? Não, não é preciso não. Se você não quiser fazer o comando, é preciso, tá? Mas a gente pode estar definindo o nome do usuário, tá? Depois do shadow. Menos user igual Deilson, tá lá, Deilson, a espaço. Agora eu vou colocar o formato. Bom, como eu não sei qual é o formato daquela senha, que ela já não aparece mais, a gente vai aqui definir o format igual char 512 crypt. Dá um espaço para utilizar essa word list. Vamos ver se agora vai. Ainda não foi. Tá, vamos tentar outra coisa aqui então, em vez da gente fazer esse comando enorme. A gente vai tentar diretamente, para ele fazer isso diretamente no etc shadow. Então a gente vai aqui, John /etc
Shadow. Vamos ver se ele vai. Por aqui ele também não foi. Nós estamos na versão de 2021, coisas mudaram. Aqui vamos utilizar um comando diferente. Aqui vamos utilizar um comando diferente, tá? Chamar o John, definir logo a word list e definir uma regra, o arquivo onde está o shadow. Vou ter bem aqui. txt. E o formato crypt. Vamos ver que aqui ele já vai tentando, ó. Vamos aguardar e vamos ver quanto tempo ele vai demorar para quebrar esta senha. Como eu não sabia o arquivo, eu botei só crypt. Então ele tentou todos que tem o crypt no meio, ó. O bcrypt, o char256 crypt, ele já quebrou a senha bem ali, assim como quando eu comecei a falar, né? O char502 script, tá? No arquivo shadow. E aqui a gente percebe que com o usuário Deilson, ele conseguiu a senha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Galera, foi complicado porque aqueles comandos anteriores não estavam errados, certo? Eles eram das versões anteriores do Kali Linux. O John já foi atualizado, o Kali Linux principalmente vive escondendo o arquivo shadow, mas o John conseguiu da mesma forma. Então, é muito importante que você veja toda a aula, que você pegar um Kali Linux ou um Linux antigo, aqueles outros comandos vocês podem tentar que talvez vocês consigam. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.